Professor, com você a palavra. Bem, tudo bem com vocês? Todo mundo vivo aí? Não me deixa aí sozinho na internet, liga as câmeras se puder. Deixa o microfone desligado aí quando você quiser fazer uma pergunta aí. Pode usar a mãozinha aqui, né? Para perguntar. E aí nós vamos falar da questão léxica, semântica, tá? Que seria uma análise léxica e quais os perigos e os problemas dessa análise léxica, tá? Só vou pedir um pouquinho de paciência com vocês, que eu estou de mudança aqui, então tá meio bagunçada a minha casa. Então, se acontecer alguma coisa de cair a internet, alguma coisa, eu volto logo. E a gente vai seguir essa. Eu mandei para vocês também os slides, né, no grupo, e nós vamos fazendo aquele esquema, eu vou falando, aí depois eu abro. Quem quiser perguntar ou falar alguma coisa pode falar, tá? Vamos falar da importância e os perigos da análise léxica, o uso dos dicionários e a parte semântica. Bom, aqui, só para constar ali na gravação, mas aí você já tem meus dados, né? Primeiro, vocês devem saber, né? Léxico vem de lexis, que significa palavra, mas aí a gente usa no sentido daquele conjunto de palavras que tem numa língua. E o léxico também é o mesmo nome do dicionário, né? Às vezes o dicionário tem o nome de léxico, às vezes tem nome de dicionário. E às vezes é léxico analítico, é porque é um dicionário com a análise das palavras assim como elas ocorrem lá no texto, né? Então, léxico analítico tem todas as formas que aparecem lá no texto. Então, geralmente, quando é léxico analítico, vai aparecer léxico analítico, né? Quando é dicionário, vai aparecer só dicionário. Mas o léxico é, então, que eu estava falando, esse conjunto de palavras que uma língua possui é o seu léxico, tá? Então, o dicionário tenta listar todas as palavras que tem em uma língua. E isso, nos dicionários modernos, das línguas modernas, é cada vez mais difícil, porque vão surgindo muitas palavras novas no decorrer do tempo. E aí são chamados neologismos. Tem línguas que aceitam mais o neologismo e tem línguas que aceitam menos. Tem línguas que aceitam mais estrangeirismos, tem língua que aceita menos. Então, no Brasil, a gente aceita tanto neologismo como estrangeirismo de uma forma mais fácil, né? Quando a gente fala no léxico do português moderno, por exemplo, você tem cerca de 280 mil a 300 mil diferentes vocábulos. Então, é muita coisa, né? Quem é que conhece 300 mil vocábulos de uma língua, né? O inglês também está nesse patamar de 300 mil vocábulos. Então, quando a gente pensa assim, as línguas bíblicas elas são bem reduzidas no seu vocabulário, né? Então, o hebraico, juntando com o aramaico, lá vai ter 8 mil diferentes palavras, diferentes raízes, né? E o grego no Novo Testamento tem cerca de 5.500 diferentes, não raízes, né? Palavras. Raízes, tanto hebraico como grego, você pode reduzir para umas 400 raízes. Tanto o hebraico quanto o grego no Novo Testamento, as raízes mais frequentes, né? E vão ter palavras menos frequentes, que também são um problema no estudo das línguas bíblicas, porque
há muitas palavras de uma única ocorrência ou de poucas ocorrências. Então, o hebraico tem cerca de 1.700 palavras de poucas ocorrências, ou de uma ocorrência só. De raiz única tem cerca de 400 palavras, então é um pouco difícil. O que significa uma raiz que aparece uma única vez num texto, né? E não aparece nenhuma referência em outra literatura. O grego Novo Testamento vai chegar perto também, entre 1.700 e 2.000 palavras raras. Então, de 5.500 chega a ter 1.700 palavras raras. É muita coisa, né? Se torna um pouco difícil. Mas em termos léxicos, vai ver que é um vocabulário bem mais reduzido do que as línguas modernas. Estamos falando de 5.500 no Novo Testamento e 8.000 no Antigo. E aí, falei no inglês, no português, tem cerca de 300.000 palavras diferentes. Porque há muita especificação nas palavras das línguas modernas, né? E o grego e o hebraico ficaram reduzidos a aquelas palavras que foram necessárias para escrever aquele conteúdo. Não significa que as pessoas não sabiam outras palavras, tá? Porque aí você vai pegar textos da mesma época, né, ou posteriores, vai ver que tinha outras palavras que eram usadas que não tem na Bíblia. Então, quando a gente fala de léxico, nós estamos falando desta quantidade de palavras que uma língua possui. Quando nós falamos de exegese e de análise léxica, aí entramos num outro problema que é grave, tá? É que o pessoal, quando fala de exegese, na verdade eles estão falando de análise léxica. Então, quando você ouve nos púlpitos, nas aulas, até nas redes sociais, né, nos influenciadores aí na área de teologia, a maioria das discussões está tratando de léxico e não propriamente de exegese. Então o cara está discutindo uma palavra lá, o significado daquela palavra. Ele não está analisando as outras camadas que são necessárias para se fazer uma exegese. E até textos mesmo, você pede para um camarada ou vê lá num site alguém, um exegese de determinado texto, e o cara fica comentando uma palavra ou duas daquele texto. Então, por isso que eu coloquei as supostas exegeses feitas de um determinado texto, na verdade é uma análise léxica, e não uma propriamente exegese. Aí vamos ampliar isso aí. Se você pensar bem, os próprios comentários bíblicos não são exegéticos. Na verdade, eles também são comentários de palavras. Você pode pegar qualquer um que você tem aí, dificilmente ele vai para uma sentença analisando, né? Estou falando, é lógico que no comentário ele vai falar do contexto, mas na hora de analisar as palavras no original, raramente o cara coloca um parágrafo em grego. Raramente uma frase, uma sentença em grego. E muitas vezes é uma palavra daquele texto que ele está comentando. Então, mesmo quando comentários bíblicos mais avançados vão ir por este caminho. Isso é uma tradição muito antiga, tá? Provavelmente vem dos gregos mesmo, mas também dos hebreus, da tradição judaica, né? O próprio Talmud, Mishnah, Midrash, todos esses textos de fontes hebraicas, né? E depois apropriada pela tradição rabínica, eles vão ficar comentando palavras isoladas. Então, há uma grande ênfase no estudo léxico. Você pegar os comentários de Calvino, é comentário de palavras também, né? Raramente você vai ver uma sentença, um contexto escrito em hebraico ou grego. Você vai ver palavras isoladas, para pegar Lutero também, qualquer que seja o comentarista
ou medieval, ou da Reforma Protestante em diante, pega teologias sistemáticas, as análises são feitas em cima do léxico, né? Vão se comentar, você não vê sentenças inteiras. Então, a ênfase é grande, né? E nos púlpitos de todo domingo, você ouve uma espécie de análise léxica popularizada pelos comentários. Então, o cara leu lá no comentário e ele vai, então, ele repete aquilo que está no comentário. Ou pela chamada etimologia popular. Pode chamar também de exegese de bar. Aí o cara viu o som da palavra, né? E aí ele relaciona aquele som da palavra com o original e vai fazer as barbaridades. Eu falo que é exegege, né? É o exegege. O cara pega ali e vai repetindo. Porque você vem lá, você acha que o cara abriu o texto hebraico, achou a palavra, analisou a palavra, né, gramaticalmente, achou a raiz, depois foi lá no dicionário e conseguiu achar, porque para achar no dicionário também é um exercício que você tem que saber, né? Às vezes o cara mal e mal sabe o alfabeto para procurar na ordem alfabética. Depois, jogando no dicionário hebraico, tem um monte de expressão, né? Kal, refil, rofal, piel, pual, hitpael, ou aqueles mais raros, pilpel, pulpal, hitpolel. Aí o cara, né, ele vai lá, acha naquele monte de palavras e significados aquele mais gostou, né? Porque a gente brinca, o sermão já está pronto, ele só vai achar o fundamento, né? Ele já acabou o sermão, ele só vai achar o que ele quer. Ele olha então no léxico, gostei disso aqui. E ele vai dizer, então, no original está assim. E é muito frequente, né? Mesmo aquelas pessoas que nunca estudaram grego e hebraico, sobe no púlpito e fala, não, porque no hebraico é assim, porque no grego é assim, ou vai falar, não, essa tradução é assim, deveria ser traduzido. O cara já vira um linguista, um hebraísta, né? Um lexicólogo. O cara já se transforma ali. Isso vai se popularizando e geralmente ninguém vai questionar, né? Porque quem é que vai lá questionar para ver se realmente aquele sentido tem naquela palavra? Agora, tirando isso tudo, parece muito fácil fazer análise léxica, mas é uma coisa para especialista, tá? E no fim das contas, a análise léxica feita sozinha, ela tem pouca importância exegética. Você faz só uma análise léxica, ela é menos importante na parte exegética. Ela tem que ser utilizada em sincronia com outras camadas de análise textual, tá? Isoladamente, só pegar uma palavra lá e falar que está no original. Aí você nem está fazendo exegese. Você pensa bem, você pega a palavra lá no texto original, você tira a palavra, aí você vai lá no dicionário, pega um monte de significado e joga de novo no texto. Aí você, ao invés de fazer exegese, você está fazendo exegese, né? Você está colocando no texto aquele significado que você quis, né? Porque você achou lá no dicionário. Comentário aqui, quanto mais estuda, isso é bom, né? Quanto mais estuda, mais vergonha tem.
Isso é bom porque a gente reconhece, fala, ó, não é, quanto mais a gente estuda, a gente vê, não é tão simples assim, né? A pessoa que não estuda, ela vai achar que é simples, ela vai ficar repetindo isso aí no púlpito. Aí quanto mais a gente estuda, realmente, a gente fala, é muito mais difícil você falar alguma coisa, né? Ou aquele problema que a gente tem hoje, para o cara falar besteira, ele não precisa estudar nada, né? É só falar. Só que aí o membro da sua igreja, ou o seu aluno, vai perguntar, professor, eu vi o cara falando tal coisa. A energia que ele gastou para falar besteira foi zero. A energia que você vai gastar para provar que é besteira é muito grande. E, pior, quem é que vai estar com a razão? Não é você que estudou, é o cara que falou lá na rede social, né? Porque é muito fácil falar qualquer coisa, mas é muito difícil você demonstrar que aquilo não é assim. E aí imagina, é uma tradição que vem desde dos reformadores, desde os medievais, de ficar nessa análise léxica, e no fim nem é uma análise léxica mesmo, porque fazer análise léxica é muito trabalhoso, né? Vocês estão fazendo aí um mestrado em línguas semíticas, né, o nome do curso. Vocês vão ver é, a variação que você tem dentro do ramo semítico, ou camito semítico, ou afroasiático. Para estudar uma raiz, você vai pegando, eu vou mostrar aqui também, você vai pegando várias raízes de outras línguas, né? Porque, na dúvida de certas palavras, você tem que ir nas línguas cognatas. No caso do grego, você tem que ir no ramo do indo-europeu. No caso do hebraico, você vai no ramo. Aqui no hebraico ficou mais confuso a terminologia, né? Semítica. Agora, mas não é só semítica, porque tem as línguas camíticas, né? Por exemplo, o egípcio. Então virou camito-semítica. Mas alguém falou lá, mas a camito-semítica isso é nome bíblico, não pode usar. Aí vai lá, afroasiático, então. Aí fica estranho também, porque a gente pensa em afro, a gente pensa só na África, e Ásia a gente pensa só nas línguas asiáticas, né? Mas é Ásia menor, é Ásia, seria Ásia Ocidental, né? Então ficou muito, meio confuso, mas o termo consagrado é língua semítica mesmo. Então, só perceba que o nosso raciocínio, o camarada, né, pega um dicionário, ele acha que o dicionário, ele... Quer dizer, eu tô falando para vocês, pega o dicionário, o cara não pega o dicionário, tá? Eles vêm dos comentários. O cara não, fala para você, não pega o texto original lá, e ele sabe fazer uma análise gramatical do texto, achar a raiz e ir no dicionário. Isso é pouca gente que sabe fazer, tá? Parece que não, mas é pouca gente que pega o texto, faz uma análise. Mesmo com o programa de computador, o pessoal ainda tem dificuldade. Mesmo um léxico analítico, né? Anos e anos dando aula, você dá o léxico analítico na mão dos alunos, é sofrimento, choro e ranger de dentes, né? Eles não conseguem entender como é que funciona aquilo. É um léxico analítico, hein? Você tem a palavra analisada do jeito que ela está. Mas ele não consegue entender que o cara está a raiz, e de lá você tem que ir para a raiz para ver o significado, tem que voltar para traduzir de acordo com o que está no texto, né? Trabalhou, o cara fez análise léxica para você, ele achou raiz, mas lá no léxico analítico não está o significado da raiz. Aí você vai lá na raiz para ver os significados. Aí tem aquele monte de informação. Aí você tem que voltar para ver qual que é a forma verbal para traduzir corretamente. Ele não faz a tradução para você. Não adianta ter ferramenta. Ah, mas você passa lá o mouse em alguns programas, ele faz análise para você. Beleza.
vai fazer uma análise, vai falar lá, é um refill de terceira pessoa do ictolo, né? Ou do jussivo, ou do cortativo. A terceira pessoa do jussivo, ou a primeira pessoa do cortativo. Legal, ela fez a análise, mas o que é isso? O que é jussivo, o que é cortativo? O que é ictolo, o que é vaictolo? Então, se também não souber os conceitos, não adianta ter um programa que faz análise, né? O João falou aqui, né? Fora vários tipos diferentes também, né? De léxico. Então, é trabalhoso usar um dicionário, né? Por isso, as pessoas não têm essa capacidade de fazer esse uso. Elas vão pelo que estão no comentário, porque elas ouviram na internet, ou sei lá o que também sai da cabeça de alguém, né? Então, como eu estava falando, essa análise léxica isolada, como frequentemente ela é utilizada, ela acaba por ser mais exegese do que exegese. Que estranho, não é? O cara usou o dicionário e está fazendo exegese. Ele está falando de original, mas porque é muito difícil fazer essa análise do original no contexto, e ele faz essa mais tradicional, ou fica repetindo o que está no comentário. Aí, no fim das contas, era melhor nem fazer, né? Até brinco com os alunos, é melhor saber nada do que saber só um pouco. Porque quando você não sabe nada, você nem arrisca. Aí quando você sabe um pouquinho, né? Teve a primeira aula de hebraico, no domingo seguinte já vai falar, irmãos, no original é assim, né? Teve a primeira aula. Isso acontece com frequência. Então, o aluno teve a primeira aula, no domingo seguinte ele vai falar, no original é assim, né? Só que aí, no caso, como eu também brinco com os alunos, o caso de vocês não tem mais volta, né? Vocês já entraram no negócio, agora tem que ir até o fim. Não tem como voltar, né? Já começou, agora aquilo que você não sabia, você já começa a ter uma noção. Bom, alguns pontos importantes para a gente entender essa questão léxica e tem a ver com hermenêutica e com exegese, muitas outras questões linguísticas, né? O primeiro ponto é, a Bíblia foi escrita em linguagem humana, então ela deve ser interpretada gramaticalmente em primeiro lugar. São as palavras do Berkhoff, tá? No princípio de interpretação bíblica. Parece uma coisa muito simples, mas também não é, tá? Porque as pessoas mistificam muito as línguas originais, né? E a própria Bíblia, como se ela fosse um tipo de escrita alienígena, como se ela tivesse lá significados ocultos, né? O que mais o pessoal gosta são de significados ocultos, significados mais misteriosos. Você falar coisas muito fundamentais, as pessoas não se animam muito, mas se você falar de coisa muito misteriosa, aí elas falam, oh, que profundo, né? As coisas misteriosas. Mas Deus usou homens, esses homens falavam a língua, estavam dentro de uma cultura, num determinado período, e aí é dentro dessa perspectiva que a gente tem que entender que Deus fala na língua dos homens. Isso foi um debate grande, inclusive, dentro de três correntes rabínicas, porque Hillel, né, e Shammai, que vocês conhecem, tinha aqueles debates, mas eles estavam num debate como se a língua bíblica não fosse humana, estivesse
questões mais espiritualistas. Depois também a Kiva, né? Vai mistificar, o judaísmo mistifica muito a Bíblia. Tanto que tem toda uma tradição cabalística em que não só o significado das palavras, é isso que eu estou falando com vocês, como você inverte letras, né? Soma uma palavra que tem a mesma soma de uma outra palavra, e aí você faz uma ponte entre essas duas palavras para achar significados, né? Você inverte letras, que chama gematria ou notaricon. Você vai fazendo ali, né, um monte de coisa, tanto que surgiu uma tradição gigantesca chamada Cabalá no século XIII depois de Cristo. Não é nessa Cabalá da Madonna, do, do popular, né? É um negócio meio escabroso. Eu tenho aqui 30, não, 20, acho que é 23 volumes, eu até esqueço o número, 23 volumes que tem a Cabala, o Zohar e os comentários cabalísticos e o comentário dos comentários. Há 23 volumes de enciclopédia. E aí o cara pega lá, tem um verso do Zohar e depois vai milhares de comentários dos mais interessantes aos mais misteriosos que você possa imaginar, coisa que ninguém nem nunca imaginou que poderia estar escrito, né? Então, uma tradição que não é muito comentada dentro das questões rabínicas é a tradição ismaelita, de um rabino chamado Ismael, que foi até contemporâneo de Paulo. E ele brigava com Akiva justamente dizendo: Deus falou na língua dos homens. Não adianta vocês ficarem mistificando as palavras, inventando significados, porque isso não é o que Deus revelou. Deus falou na língua dos homens. Então, se ele falou na língua dos homens, nós temos primeiramente que analisar a Bíblia de forma gramatical, né? E como que procede diante de um texto, né? Aí o Berkoff vai falar, ó, tem duas formas de você proceder. Você começa com a sentença, com a expressão do pensamento do escritor, com aquela unidade que a gente chama de perícope, né? E vai descendo aos particulares, a interpretação das palavras isoladas e dos conceitos. Ou faz o contrário, você começa da palavra e vai subindo para a sentença até chegar na perícope inteira. A segunda opção é a mais fácil, né? Exige menos domínio. Enquanto você está aprendendo, é melhor pegar da palavra para ir para a sentença, da sentença para os conceitos, até chegar na perícope inteira. Mas o ideal é você fazer o contrário, né? Pegar a perícope inteira e ir descendo as particularidades até chegar na palavra isoladamente. Ele vai lá, do ponto de vista lógico-psicológico, o primeiro método merece preferência, só que claramente exige maior domínio da língua, que é muito mais fácil. Vou voltar a falar. Embora as pessoas não façam isso, porque também exige um domínio da língua, ainda é o mais fácil, tá? Você pegar lá uma palavra isolada, analisá-la gramaticalmente, achar a raiz no dicionário, ver o significado. Não estou falando que é isso que as pessoas fazem, porque para fazer isso já exige ali um conhecimento do meio que intermediário da língua, né? Agora, imagina que o domínio para fazer o contrário é muito maior. Você precisa entender sentenças inteiras, você precisa entender forma de narrativa, você precisa entender gênero literário. É muito mais trabalhoso vir da perícope até chegar na palavra. Mas o Berkoff fala, ó, merece preferência.
Bom, então, sim, colocando de uma forma mais visual, a gente pode partir da palavra para a sentença e para o contexto imediato. Então, é uma forma de analisar. Ou do contexto imediato para a sentença até chegar à palavra, tá? Que é o preferível, vamos dizer assim, em termos de, de exegese mesmo propriamente dita, tá? Partir do contexto depois para a sentença e depois para a palavra. Aqui, o exemplo é do grego, mas é citado pelo Osborne, que é muito interessante. Para a gente ver como que se dá uma tradição interpretativa de uma certa palavra que vira um padrão, e aí desse padrão todo mundo sai repetindo, e depois você não sabe nem quem começou isso, e é muito mais difícil de corrigir. É o caso da palavra Hipérets, né? Vocês devem conhecer a palavra Hipérets. A história é o seguinte, né? O William Barclay, que foi um grande estudioso do grego, grande biblista, conhecia também hebraico, ele fez lá suas pesquisas e achou um tal de Richard Trench, que afirmava que o conceito de Hipérets derivava do homérico eresse, que significa remar. Então, Barclay, nas suas pesquisas, chegou aí a achar um camarada que, ao analisar a palavra Hipérets, ele dizia que estava ligado ao conceito do verbo homérico eresse, que é remar. Aí vai um pouco mais longe, porque Hipérets tem um prefixo hipo, que acrescenta a ideia de alguma coisa que está embaixo. E aí ele chegou à conclusão, bom, se está embaixo e tem a ver com remar, esse Hipérets é um remador na terceira ordem de remos de um tirreme. Aqueles barcos gregos que tinham pessoas remando, um monte de gente remando, né? Então seria o cara que ficava lá atrás remando. E aí chega-se à conclusão que Hipérets é um servo de posição inferior. Está vendo o caminho que a palavra foi se transformando, vindo de um erudito do grego. Imagina que todo mundo que ouvisse, e até hoje que lê textos do William Barclay, fala, não, William Barclay, não, é um cara respeitado na área, né? É que o Osmer está falando, esse tipo de derivação combina a falácia da raiz com a falácia da etimologia. Pois, segundo Low, esse significado não se encontra na literatura grega da época do Novo Testamento. O Low é que escreve junto com Unida, aquele léxico grego por domínio semântico, que é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, vale a pena ter. Ele vai dividir as palavras dentro do domínio semântico, ou seja, palavras que estão relacionadas com aluno, escola, mestre, né? Ensino. As palavras têm esse domínio semântico de educação. As palavras estão relacionadas com morte, destruição, assassinato. As palavras estão dentro daquele campo de, de morte, vamos dizer assim. São os domínios semânticos que ele vai colocar nas palavras. Os melhores dicionários para se estudar análise léxica são esses dicionários por domínio semântico. A gente tem do Loinida traduzido em português, existe outros do hebraico também domínio semântico, mas não tem tradução no português. Aí o que ele fala? Olha, isso aí não dá certo, porque está misturando etimologia com a questão da raiz. Né? O cara esse negócio de cara ficar cortando palavra, foge, tá? Vai pegar uma palavra grega ou hebraica, ele corta a palavra, isso aqui tem um significado, isso aqui tem outro significado, e aí depois ele
faz toda essa história igual ele fez aqui, né? Ah, tem a ver com remar, então tem ripó na frente, o ripó é aí de baixo, então ele junta e faz uma outra coisa. Imagina você pegar todas as palavras e ficar fazendo esses recortes. Não dá certo, tá? Agora, olha que interessante que o Osmer coloca. Na melhor das hipóteses, é altamente questionável, na melhor das hipóteses. O problema é que esse tipo de interpretação cai muito bem nos sermões e fica difícil resistir a ele. Nem vou falar alguns pregadores que tem no Brasil aí que falam que são pregadores expositivos, tal. Um deles usou essa mesma expressão. Ele vai dizer, então, porque nós somos servos, nós somos aqueles servos que ficam lá embaixo, nós somos aqueles servos que ficam remando lá atrás, somos servos de última categoria, somos humildes, né? Somos importantes, mas estamos lá embaixo, essa é a nossa posição, porque é aquele texto de Paulo que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do seu evangelho. Esse ministro é o Ripérez, né? Mas aí o Aldrin fala, mas se isso é atrativo, mas não é verdadeiro, por que assumir o risco? E se você for pegar essa história, nem em Homero tinha esse significado, tá? Nem mesmo em Homero tinha esse significado. E outra, imagina que Homero, a gente não sabe a data de Homero exata, mas vamos chutar lá o século IX antes de Cristo. O que lá um significado do século IX antes de Cristo, numa literatura grega, né, num épico, para você, não sei se você já estudou essa parte do grego, mas Homero, antigamente o pessoal falava que era um grego jônico ou iônico. Hoje, Homero é estudado como um dialeto épico. Ele já nem se, porque tem elementos jônicos, mas tem dóricos, tem outros elementos em Homero. Então, não dá para classificar Homero como um grego jônico. Então, classifica-se Homero como um gênero, não só um gênero, mas como um dialeto. É chamado de dialeto épico. O que um dialeto épico do século IX tem a ver com a Koiné do primeiro século, né? Então já há um anacronismo aí de linguístico, já há um problema de gênero literário diferente. Paulo está escrevendo uma carta, Homero está escrevendo um épico, textos de gêneros literários diferentes, né? Então isso aqui é um exemplo. No hebraico também tem, por exemplo, milhamá, que é guerra. Aí você separa a palavra, lechem é pão. Então a guerra é por causa do pão. Fica legal pregar, né? Tá vendo? A guerra é por causa do pão. Então, milhamá, o que vem, seria o que vem do pão. Mas não tem nada a ver, porque a palavra não tem a ver com a sua etimologia, tá? E aqui que vai se explorar mais essa questão. A etimologia, ela transmite uma falsa ideia da natureza de um vocábulo, ou de um vocabulário, né? Pois ela se ocupa apenas em mostrar como aquele vocabulário se formou. Então não é que não precisa estudar, porque é um estudo científico da língua. Você estuda a formação da palavra, como ela foi se formando. No caso do grego, a gente vai buscar lá no proto-indo-europeu, para chegar no indo-europeu, para chegar no proto-grego, para chegar no grego, para depois chegar no ático, depois chegar na Koiné. Então você faz um traçado histórico, que é chamado inclusive de gramática histórica, tá? No caso
das línguas semíticas, a gente faz o mesmo caminho. No proto-semítico, para chegar no semítico, para chegar no semítico do noroeste, né? E aí, para chegar no ramo cananeu, do ramo cananeu, o hebraico-aramaico. Então, você faz esse caminho também da história da palavra. Mas isso é só a história da palavra, não é o significado da palavra. Isso é um estudo que a gente chama de estudo diacrônico. É estudar como a palavra foi se desenvolvendo no decorrer do tempo. Importa para nós, exegeticamente, mais o sentido sincrônico, que é como aquela palavra assumiu o significado em determinado período da história. E aí vem a semântica, né? Que é o que nós estamos estudando aqui. A semântica é o significado da palavra num dado período histórico. E aí é um estudo sincrônico. O estudo diacrônico, primeiro, ele é para especialista mesmo, mas de gente grande, porque você tem que conhecer outras línguas cognatas, né? E aí, as palavras não são usadas de acordo com seu valor histórico, o Osborne está falando. Vocês devem ter o livro Espiral Hermenêutica, se não tem, vale a pena ter também. Espiral Hermenêutica, do Grant Osborne, Vida Nova. É muito bom, tá? Não é bom, não. É um dos melhores livros que ele tem de... No fim, o livro é de hermenêutica, exegese e homilética também, porque ele vai tratar dessas questões. Ou aquele, a tríade hermenêutica também, do Ken Stenberg, né? Também da Vida Nova. Que ele está falando, ó, nós não usamos palavras de acordo com o seu valor histórico, porque a mente esquece das evoluções semânticas pelas quais as palavras passaram, pois pressupõe que ela sempre as conheceu. Deu para entender o que ele quer dizer com esquece? Quer dizer, ó, nós falamos as palavras, nós escrevemos, entendemos, comunicamos. Parece que aquela palavra sempre existiu. Você não fica pensando nos sentidos etimológicos da palavra. Quando você fala entusiasmado, você não pensa que tem lá um en e um theos, lá na raiz longínqua da palavra. Então, quando você fala, o irmão está entusiasmado, você não quer dizer que ele está possuído por um Deus. Enteos dava essa ideia etimológica, né? Mas é só a história da formação da palavra. E depois esse significado desaparece. Quando você fala entusiasmado, você pensa em alguém muito alegre, muito empolgado. Você não sabe que a origem da palavra tem a ver com alguém ser possuído por algum Deus. Porque o que ele está falando, a mente esquece das evoluções semânticas. Esquece nesse sentido, olha, nós não sabemos as origens das palavras. Quando nós falamos, nós não pensamos na etimologia. Nós pensamos nos significados que ela tem hoje. Para nós é como se elas sempre existissem. Esses significados, para nós, ó, desde que eu sou pequenininho, eu sei que é assim. Você não precisou saber etimologia. E aí o que ele diz? As palavras sempre têm um valor espontâneo, ou seja, limitado ao momento em que são empregadas, em um valor particular relativo ao uso momentâneo que delas se faz. Ele está citando o Vendries, está no livro do Osborne, Espiral Hermenêutica, citando o Vendries Language, a Linguist Introduction to History, que é um linguista, né? Então ele, ó, é espontâneo o significado da palavra. Ninguém precisa pegar um dicionário etimológico para saber o que a palavra significa. Você pega um dicionário etimológico para saber como essa palavra foi se desenvolvendo, de onde ela surgiu, mas não para ver o significado da palavra.
E aí, tudo bem? É, e aí, outra questão que ele coloca é que um dos problemas mais básicos da interpretação popular é dar significados do século XXI aos termos antigos da Bíblia. Então, o cara pega o conceito de hoje e ele vai aplicar aqueles conceitos bíblicos. Ele brinca aqui também, né? Todos que já frequentaram escolas dominicais devem se lembrar de importantes conceitos teológicos formulados com base em dicionários como Aurélio ou em paráfrase e comentários do texto bíblico. Você já deve ter ouvido também, né? O cara pega a palavra em português, ele fala, eu olhei no dicionário e essa palavra tem tal significado, né? Ele está pegando no português, nem no original. Ele está fazendo uma análise de acordo com uma tradução no português. E aí os exemplos que ele usa também estão no grego, mártir, né? E dinamis, que o pessoal até fala dunamis, dinamis, né? A mártir, o cara pega para mártir é aquele que morre pela fé. Mas não era esse significado no Novo Testamento, né? Mártir é alguém que dá um testemunho, uma testemunha. E dinamis, o cara fala, vem de dinamite, é uma explosão, né? Então, lá em Atos 1:8, recebereis poder, recebereis um dinamis, você vai receber uma dinamite. A dinamite foi inventada no século XIX, não era possível que o autor estava pensando em dinamite lá quando ele falou. Então, é um anacronismo quando você pega uma palavra de uma época e quer aplicar uma outra época diferente. Aí, aqui é o Berkoff, né, que vai colocar o significado etimológico da palavra merece atenção, em primeiro lugar, não por ser o mais importante para o exegeta, mas porque, logicamente, precede todos os outros significados. Lógico que você vai ver a origem da palavra, para ver como ela se formou, como ela se estabeleceu, como ela se solidificou naquele período histórico. Então, ela vem antes dos outros significados, né? E aí, como regra, não é aconselhável que o intérprete gaste muito tempo nessas investigações etimológicas, a não ser que você está fazendo um estudo acadêmico para uma tese de mestrado e doutorado, e aí você vai trabalhar especificamente nessa questão. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha pesquisa de pós-doutorado, que eu trabalhei com as palavras raras e aí fui analisar as questões etimológicas. Esse trabalho é extremamente difícil e pode ordinariamente ser deixado para os especialistas. Ou seja, é melhor pegar um material mais acadêmico, já solidificado, né, mais respeitado, do que você tentar arriscar por você mesmo fazer essa análise. E aí, no fim das contas, também este significado etimológico não esclarece o significado atual. E, ao mesmo tempo, Berkoff fala, é aconselhável que o expositor da escritura observe a etimologia estabelecida de uma palavra, uma vez que isso pode ajudar a determinar seu significado real e pode iluminá-lo de uma maneira surpreendente. Então, essa análise feita por algum especialista, tendo, né, uma referência, ou seja, uma validação, né, ou seja, dicionários conceituados, que já se estabeleceram, você vai usar para verificar essa história da palavra e ver como ela se estabeleceu no texto que você está analisando. Então, não significa que a etimologia não tenha lugar, mas que ela tem que ser empregada com cautela, tá?
E aí o segredo é descobrir se há ou não uma alusão consciente a um significado histórico no texto. Pode ser que o autor está brincando com a origem da palavra. Pode ser que ele está fazendo ali, brincando no sentido, ele está usando esse sentido histórico, e aí vai depender do contexto, tá? Pode ser que ele use para dar efeito de sentido na poesia, né? Fazendo aliterações, ou né, sons que começam e terminam com o mesmo som para fazer um texto poético, fazer um acróstico, por exemplo, né? Aqueles salmos que começam com as primeiras letras do alfabeto hebraico, Salmo 119, aqueles salmos que tem 22 versículos, geralmente são acrósticos, né? Lamentações de Jeremias é todo um acróstico, menos o capítulo 5. Olha lá, a mulher virtuosa de Provérbios 31:10 é um acróstico. Então, para fazer esses acrósticos, às vezes o cara fica brincando com palavras ali com sentidos antigos. Mas, como eu falei, a dimensão sincrônica tem sempre a prioridade. E as considerações diacrônicas são empregadas apenas se o uso corrente torna isso possível e se o próprio contexto torna prováveis as alusões históricas. Tá? Outra coisa que ele não falou, Neuberkoff, porque também não é o foco deles, é que às vezes algumas palavras raras você não tem nem outra opção, né? A palavra aparece uma vez só na literatura. Aí você tem que verificar. Para tentar descobrir o significado naquele contexto, você tem que analisar as línguas paralelas, a história da palavra. Então, e não são poucas palavras, como eu falei. É importante fazer isso. Quero dar um exemplo interessante aqui, e aí, para vocês verem quanto é difícil usar um dicionário. Não é que é muito difícil, tá? Estou falando que não é coisa para principiante. Então, alguém pegou lá a palavra, o nome de Abel, que é Hevel, e eu não vou falar quem é o alguém, mas é um pregador conhecido no Brasil, bastante conhecido. E eu vi ele fazendo isso aqui. Ó, Hevel, ele pegou o nome de Abel, Hevel, e ele achou essa palavra aí, ó. Não sei se ele achou nesse dicionário, tá? Este é o BDB, que é o Brown Drive Brings, lá, um dicionário mais famoso de hebraico-aramaico que a gente tem no mundo inteiro, dos mais usados. Ele tem um monte de símbolo, tá vendo? AS 1892, 1893, TWOT, né? Então, são outros dicionários que ele está se referindo, que é o dicionário de teologia do Antigo Testamento, né? O GK é o Gesenius, que é um dicionário do famoso Gesenius. É NM, ó, que é num masculine, né, que é o substantivo masculino, vapor ou sopro. E aí ele fala no hebraico novo, né, é idem, também se usa a palavra no hebraico moderno para se referir a vapor ou sopro. Por isso que ele pôs NH, que é New Hebrew, ID, idem. Aí ele coloca no siríaco. Então, o bolo, que tem a ver então também com isso, a mesma raiz, e Hevel. Figurativamente, vaidade, né? Então também assim é usado no hebraico moderno, no New Hebrew, né? Aí ele vai mostrar outras formas do siríaco, heblo, vai ver a raiz de outra palavra, havel, o construto havel,
Por isso vai aparecer lá no Eclesiastes Havel, Havalim, que é vaidade de vaidades, né? Ele vai com o sufixo pronominal, minha vaidade, né? O plural, Havalim, o construto Havlei, que é o construto plural. Ele vai ver os usos com os outros sufixos, né? A vaidade deles, que são seus ídolos, na verdade, que vai falar em Deuteronômio. Então aqui tem mais coisa lá embaixo, mas só peguei um trecho. Só que tem um detalhezinho aqui. Não sei se você prestou atenção. Vou ver se eu uso a canetinha aqui. Tem um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Prestaram atenção nesse detalhezinho? É um número, é para ser um número romano, tá? Por que que aparece nos dicionários isso aqui? É porque existem raízes que são homógrafas e às vezes homófonas. Homógrafas é que se escreve do mesmo jeito e homófonas que se pronunciam do mesmo jeito. E é fácil de entender, quando a gente fala manga da camisa e a manga, a fruta. A palavra manga é homófona e homógrafa. Ela se escreve do mesmo jeito e se pronuncia do mesmo jeito. Às vezes tem palavras que escrevem de jeitos diferentes e se pronuncia do mesmo jeito. Elas são homófonas, mas não são homógrafas. Só que manga de camisa e a manga fruta não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Só que, como é que você sabe isso? É porque você é brasileiro, porque você fala a língua, é a sua língua mãe. Se algum estrangeiro perguntar, você vai explicar para ele que a palavra se escreve do mesmo jeito, mas tem significado diferente. É isso que significa este umzinho aqui. Agora, você percebeu o perigo? Porque você foi lá no original, achou a raiz, né? Você teve lá o trabalho, você sabe a parte gramatical, você achou a raiz, você veio no dicionário, vapor, sopro. Então, Abel tem a ver com vapor, com sopro, com vaidade. Só que aqui, ó, tá vendo? Vou voltar. Inclusive, a tônica está no mesmo lugar, né? Quando tem esse sinalzinho aqui, as gramáticas é para indicar onde está a tônica. Porque é uma raiz segolada que a gente chama. Essas raízes segoladas, que no hebraico é o catal, mas não é o catal do verbo, é o catal do substantivo. Os substantivos que repetem a vogal, eles têm tônica na primeira sílaba. Então aqui é homógrafa e homófona. É escrito exatamente do mesmo jeito, é pronunciado exatamente do mesmo jeito. Só que aqui, olha aqui, meus irmãos, não é a mesma raiz, entendeu? Não é o mesmo significado. Tanto que ele colocou aqui, ó, na pausa, quando tem esse atnar, esse símbolozinho aqui, significa que é a pausa de divisão do versículo, né? Esse atnar, o atnatar, que é esse símbolozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Quando ele aparece, é porque o versículo está sendo dividido em dois. Então, na pausa, em vez de Hevel, vai ficar Havel. E ele está dizendo que é um nome próprio, né? Ó, nome próprio masculino.
é possível que venha do assírio ablu, significa filho. Então, ele está dizendo aqui que Hevel, do nome Abel, não é o Hevel do Eclesiastes, do vapor, do sopro. Porque Eva ia dar um nome para o seu filho de algo como vapor, sopro, vaidade, né? Mas como se perdeu exatamente a raiz hebraica dessa segundo tipo de raiz, então a gente tem que ir para a língua cognata. A única que sobrou alguma coisa foi do assírio, porque se sobrasse de outro, nem sempre esses dicionários conseguem ver todas as raízes do ramo afroasiático, ou camito-semítico, ou semítico, tá? Às vezes eles omitem, então a gente consegue achar raízes em outros lugares. Mas vamos ficar no assírio. É muito mais provável, né, que está ligado ao assírio filho. E aí ele vai até falar, a derivação do Hevel não é provável. Tá vendo? Ó, a derivação do Hevel 1 lá, o anterior, não é provável. E aí está falando o quê? Do segundo filho de Adão. Porque o camarada falou e pregou falando que Abel era vaidade, então Abel vivia numa vaidade, né? E por isso seu irmão ficou com inveja, se revoltou, porque Abel era muito vaidoso, Abel era muito vão, então o certo era Caim. Olha aonde o cara chegou. Isso é real, tá? Depois você procura aí. Aí eu fui falar, mas vamos ver, né? De repente o cara tá certo. Mas aí, um erro de principiante. Olha, o número 1, o número 2. Depois, se você tiver um dicionário aí, tem uns que tem até 4 diferentes. Porque, como as línguas semíticas estão baseadas numa raiz triconsonantal sem vogal, vai ter muito mais palavras homógrafas, né? Que vão confundir. Mas é um erro de principiante que vai ser pregado. E alguém que não vê esse detalhezinho aqui, né? É mesmo, olha, que interessante. O Abel que estava errado. Para você achar que não, será que aquele dicionário está certo? Então, o dicionário do domínio semântico aqui, do hebraico, ele também mostra a mesma coisa, tá vendo? Ó, 1 e 1. E o 2, né? Pronúncia é a mesma. Hever, hever. O B, quando tem esse tracinho embaixo, é v, tá? É o veit. Então ele fala, um homem, né? O segundo filho de Adão. É uma raiz distinta do hever do Eclesiastes. Não, eu estou inventando, né? Porque eu quero pegar no pé do pregador. É que é um erro. Não é um erro difícil de cometer, porque você tem que prestar atenção os dicionários têm as suas abreviaturas, né? Nem sempre na abreviatura o dicionário explica. Geralmente ele não explica, ele só coloca o termo lá. Aí se você dá aula, tem alunos, olha, vamos procurar aí. Aí você mostra para ele, lê lá a parte da abreviatura para vocês saberem. Quando é nesses programas, aqui é do Logos, tá? É mais fácil que você passa o mouse aqui em cima. Aqui não vai dar porque está no PowerPoint, mas você passa o mouse aqui em cima, ele aparece o que significa, tá? Então é mais fácil. Tá? Geralmente está em inglês, mas até no Logos tem até a tradução.
Então, é um erro de uso do dicionário, porque, como eu falei, tem detalhezinhos que a gente tem que saber para usar um dicionário. E, principalmente, falar, vai lá na introdução do dicionário, na introdução do léxico analítico, para ver como usa. Nós temos léxico analítico do português, do grego, né? O melhor é o do Mons, e temos o Davidson, do hebraico, publicado pela Vida Nova. São excelentes léxicos analíticos, só que tem que olhar lá a introdução. A introdução deles é enorme, é umas 50 páginas de introdução. Aí ele vai explicar, ó, isso aqui significa isso, isso aqui. O aluno vai lá na pressa, né? Olha lá a análise. Ó, professor, o que que significa isso aqui? Ó, eu vou falar, mas vai lá na abreviatura, né, meu filho? Procura na introdução os termos, os significados dos termos, dá para você poder aproveitar o uso do dicionário, senão qualquer dicionário, tá? Dicionário de língua portuguesa também. Dicionário de língua portuguesa vai aparecer tal significado, dois, tal significado. Às vezes tem 20 significados diferentes. Pega, por exemplo, a palavra alma no Wise, né? Ou no Aurélio, mas aquele Aurélio grandão. Alma é um monte de coisa. A alma é peça de carro, o centro de uma peça é chamado alma. Alma é a parte material, alma é pessoa, alma é. Ele vai ficando um, dois, três, às vezes fala na botânica, na mecânica, na física. Eles também mostram o dicionário, né? O dicionário em português também tem. Então, a gente está falando de léxico, de semântica, e o material que a gente usa são esses dicionários, mas tem que saber usar, porque pode cometer erros. Um erro comum no hebraico, por exemplo, o cara vê o significado do kal e do piel, às vezes é o oposto do kal. Só que o cara não sabe o que é kal, o que é piel. Ele vê o dicionário lá, para ele aqueles significados é daquela raiz. Vamos supor que ele, com muito esforço, conseguiu achar a bendita raiz. Aí ele vai lá, tá lá, kal, uma coisa, piel, outra coisa. Só que para ele aquilo é tudo uma lista de significados. Então, ele gostou do significado do Pinheiro, que é o uso de dicionário é assim, tá? Não sei se você sabe. É o significado que o cara gosta. Puxa, isso aí que eu ia pregar mesmo. Aí, no original está assim. A sua tradução está errada, né? Porque ele vai e gostou daquele significado do dicionário lá, né? Eu vou mostrar alguns dicionários aqui no final, mas todos eles você tem que falar, presta atenção lá na introdução, nas abreviaturas, nas explicações que o autor dá nessa parte introdutória, porque eles são muito bons, os dicionários, mas você tem que prestar atenção. Um dicionário muito mal usado, principalmente no grego, é aquele dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, publicado pela Vida Nova. Ele é excelente, o dicionário. Só que eu já vi mais de 10 vezes o camarada não prestou atenção, porque ele aparece assim, ó, CL, Classical Literature, depois aparece LXX, a famosa Septuaginta, né? Aí NT, Novo Testamento, beleza. Aí o cara não prestou atenção, ele pega o significado da literatura clássica. Eu vi várias vezes. E como eu já vi várias vezes, eu sei, falei, esse cara usou o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento da Vida Nova. Eu acho até a página que ele usou.
porque ele confundiu literatura clássica com o Novo Testamento. Só que o autor explica lá na introdução, ó, quando você vê lá o CL, é Classical Literature. O LXX, né, é a Septuaginta, ou Septuaginta. E NT é o Novo Testamento. E aí, muitas vezes o cara fala, ó, na literatura clássica tinha um significado, e no Novo Testamento tem outro significado. Não é o problema do dicionário, porque o cara não soube usar. Porque parece muito fácil usar, é só abrir lá e usar. Esse dicionário, inclusive, ele é mais fácil ainda, porque ele traz a palavra em português. Então você vai falar, eu já vi na palavra sal, na palavra pedir, né? Pedir, dar-se usar. Então você pega a palavra em português, vai lá e ele mostra os termos em grego que se relacionam com aquela palavra em português. E aí ele dá os textos explicando lá. Então o cara, e no hebraico, que é o nosso caso aqui, e no aramaico, o principal erro é esse. Não olhar essa numeração, 1, 2, 3, 4, e não prestar atenção nos chamados graus verbais, né? Porque em um grau verbal tem um significado, no outro grau pode ser completamente diferente. E aí nós vamos ter também, só para passar dessa parte, o problema de que nós vamos ter material já traduzido, né? Então o cara publicou aquilo em inglês. Aí alguém traduziu para o português. Imagina, já é complicado, o cara tá dando significados de línguas arcaicas. Ele já vai ter dificuldade para dar significados em inglês. A gente vai traduzir português, então é a tradução da tradução, né? Graças a Deus, quando tem um brasileiro que faz, né, o Edson Francisco fez um trabalho aí do léxico do hebraico. O Taylor não era brasileiro, mas ele falava português, então ele fez o dicionário de grego no Novo Testamento, porque também você pega, nós estamos pegando a tradução de um dicionário. A gente nem sabe se está certo no inglês, porque está trabalhando com língua antiga. Imagina a tradução para o português, né? Bom, dentro desse princípio que é a análise léxica, um texto muito bom, às vezes desprezado pelos teólogos, porque teólogo só gosta de livro com mais de 2.000 páginas. 1.500 páginas para ele sair debaixo do braço, assim, mostrando. Ele tem um livro de 1.500 páginas. Mas o livrinho do Lund, do Nelson, é fininho, assim, chama Hermenêutica, da Editora Vida. Tem tudo que você precisa saber ali, de hermenêutica, de exegese e outras coisas mais. E aqui tem uma síntese do livro, ó. A base da interpretação é a Bíblia, interpreta a própria Bíblia. A primeira regra seria o que a gente chama de análise léxica. As palavras devem ser usadas no seu sentido usual e comum. Lembrando lá o texto do Rabino Ishmael, né? Deus fala em língua humana. Então, até que se prove o contrário, água é água. Sol é sol, lua é lua. As palavras devem ser usadas no seu sentido usual e comum. Claro, ele não fica aí. As palavras devem ser usadas no sentido que indica a frase. As muitas águas não podem apagar esse amor. Não tem nada a ver com água, né? Então, a voz de muitas águas não tem nada a ver com água. Porque numa sentença pode ser que a palavra tenha um sentido diferente. Aí depois, ó, as palavras devem ser usadas no sentido que indica o contexto. Lá naquele contexto que são os versículos que vêm antes e versículos que vêm depois, pode ser que o autor está usando aquela palavra em outro sentido.
Depois, o objetivo desígnio do livro. De acordo com o objetivo desígnio do livro, também as palavras podem ter outros significados diferentes. É o clássico exemplo de que obras em Paulo é uma coisa, em Tiago é outra coisa, né? Então, tomar cuidado com esse. E depois, o uso de paralelos, né? De palavras de ideias de ensino gerais. Eu pesquiso a mesma palavra em outros textos, ou a mesma ideia em outros textos, ou qual é o ensino geral da escritura. Mostrei esse ponto inteiro, mas a gente está nesses primeiros aqui na análise léxica, né? Os outros vai envolver outras camadas de exegese, né? Que aqui seria um contexto imediato, histórico, e aqui o que a gente chama de análise analógica, que é a análise de paralelos. Royal, quem que é? Está lendo uma tese de mestrado? Uma dissertação de mestrado? Eu vou falar do dicionário do BDB, ele é muito bom, mas ele tem um problema sério aqui. Vou mostrar ao vivo e a cores. Bom, durante aí as minhas jornadas de ensino exegético, aí eu desenvolvi uma análise exegética, pegando de vários autores diferentes, eu percebi que nem sempre eles tinham tudo. Eles tinham, um tinha uma parte, outro tinha outra parte, sempre faltava alguma coisa, acabei desenvolvendo há muitos anos atrás e depois a gente vai trabalhando isso aqui em outros momentos também, quando a gente fala de exegese, né? Então, quando falamos de exegese, estamos falando de todas essas camadas de análise de um texto, até chegar na aplicação prática, que é o sermão, que é a aula, que você vai aplicar. E a análise léxica está nesse primeiro passo. Não significa que você precisa seguir esta ordem aqui necessariamente, tá? Mas como o Berkoff falou lá e outros, é uma ordem mais lógica, né? Mais fácil de seguir também. Você começa da parte mais fundamental, que é a palavra, e vai para a parte mais, né, ampla, que é a questão teológica. Aí depois, eu não vou ficar entrando em um por um aqui, porque isso é uma outra disciplina que é exegese do Antigo, exegese do Novo Testamento. Mas está aí para você, ó. Aí o que eu uso para fazer análise léxica? Ó, o que eu tenho que fazer? Verificar as formas verbais, gramaticais de importância, né? Palavras que têm um sentido ou forma especial. E o que você faz em cada parte. Então não pode chamar de exegese só isso aqui, entendeu? Isso é só uma camada. A exegese é tudo isso aqui. Você tem que fazer análise sintática, que é a sentença. Você tem que fazer análise contextual, que é o contexto, né, imediato. Tem que fazer análise histórica, que é o contexto histórico. Tem que fazer análise literária, que gênero está essa passagem, né? É uma poesia, é uma prosa, é uma profecia, é um texto apocalíptico. São diferentes enfoques quando tratamos também da questão literária. E aquele analogia segundo a escritura é o paralelo a outras passagens, primeiro do mesmo autor, né? Depois de autores da mesma época, de mesmo gênero e assim por diante. E a análise teológica. Só que aqui não é pegar a teologia sistemática e jogar no texto para ele falar o que a teologia sistemática quer. É o tirar a doutrina do texto. Que doutrina o texto está falando? Está falando de Deus, dos atributos de Deus? Que doutrina ele está exemplificando, né? E você pode começar assim, numa forma mais fácil, que é primeiro uma análise histórica, o contexto histórico da passagem que você está analisando. Porque isso aqui também vai filtrar a sua análise léxica, né? Porque é de que período histórico é esse texto?
No caso do Antigo Testamento, nós estamos falando de Isaías, é o século oitavo. Se nós estamos falando de Malaquias, nós estamos falando do século quinto, né? Tem diferença. Aí, contexto imediato, que isso aqui você não precisa de nada, é só o próprio texto ali. Ver o que vem antes e depois. E aí você iria para a parte léxica, né? Que eu coloquei como léxico morfológico. Porque essa base aqui também te ajudaria. Então, aqui não necessariamente você precisa seguir essa ordem, embora é possível seguir essa ordem lógica. Quando eu faço análise, eu sigo essa ordem. Mas você pode começar, de repente é mais fácil, a análise histórica não exige tantos conhecimentos gramaticais, né? E assim por diante. Então, seguindo um outro ponto, né, essa questão da semântica, do domínio semântico, a gente também pode falar de hiperinterpretação de palavras nos originais. E aqui eu vou usar um texto que eu mandei para vocês, do Moisés Silva. O Moisés Silva, eu acho que ele é colombiano, naturalizado americano. Ele é um dos grandes exegetas, assim, uma profundidade muito grande. Deixa eu só fechar aqui que o cachorro está atrapalhando. Não sei se vocês estão ouvindo o cachorro. Começou os cachorros latir. Espera aí. Dá um aviso. Espera aí, deixa eu só ver se alguém me ajuda a prender o cachorro. Só um pouquinho, desculpa aí que tá. Muito bem. O Moisés Silva, ele tem esse livro, né? Deus, a Escritura. E ele vai ele vai criar uma história interessante, né? Para dar um exemplo sobre exegese. Alguém está falando que vai assistir a continuação, depois não tem problema em ficar gravado, tá? Então, ele propõe assim, como se fosse uma história, é uma história fictícia para explicar o que a gente faz com o texto bíblico. E aí você percebe que o que a gente faz está completamente errado, mas aí ele conta essa história. Então ele vai contar assim, ó, aproximadamente o ano é 2790. Então ele fala para você, imagina que você está no ano 2790. A nação mais poderosa da Terra ocupa um largo território da África Central. E os seus cidadãos falam Swahili. Existe mesmo essa língua, tá? Na África. Os Estados Unidos e outros países de fala inglesa há muito tempo deixaram de existir. A maioria da literatura anterior a 2012, o ano da grande conflagração, não existe. Alguns arqueólogos escavando regiões ocidentais da América do Norte descobriram um curto, mas bem preservado texto que pode ser datado com confiança como sendo do último quartel do século XX, o qual se lê. Entendeu o que ele está fazendo você imaginar? Ó, o mundo mudou completamente, os Estados Unidos e os outros países não dominam mais, se falam outra língua, que é o Swahili, então acharam um texto em inglês. Aqui tem em português que eu traduzi, mas ele dá o exemplo em inglês. E o texto é o seguinte, esse texto aqui. Marilyn, cansada de sua imagem glamurosa, embarcou em um novo projeto.
Ela deveria agora cultivar sua mente, aperfeiçoar as suas habilidades verbais, prestar atenção a padrões de etiqueta. Mais importante que tudo, ela deveria se devotar a causas voltadas à caridade. Portanto, ela ofereceu seus serviços ao hospital local, os quais necessitavam de voluntários para animar pacientes terminais, muitos dos quais têm tido dores consideráveis. Faltou um acento ali no tempo. Por um longo período. As semanas voaram. Um dia ela estava sentada na cafeteria enquanto seu supervisor abordou e disse: "Eu não vi você ontem. O que você estava fazendo?" "Eu pintei meu apartamento. Era meu dia de folga", ela respondeu. É um texto que não tem ninguém que não vai entender, correto? Todo mundo entende o texto, uma história, uma narrativa simples, uma história contemporânea, não tem nenhuma coisa estranha. Mas pense, você não está em 2700 e pouco, né? Você está vivendo no século, ele coloca século XX, nós já estamos no 21, né? Você está no século XXI, esse texto é contemporâneo para você, não há nada que se precise fazer muito para explicar esse texto. É uma moça que estava cansada da sua imagem, ela teve um novo projeto, ela queria aperfeiçoar suas habilidades, né? Ela queria ser voluntária, tá lá, foi lá, fez as coisas. Alguém perguntou, né? O patrão perguntou o que ela estava fazendo, ela explicou, não tem segredo. Mas olha que interessante que ele coloca. Esse pessoal está lá em 2700 e tralalá. Eles acharam esse documento arqueológico, né? Então, os teólogos decidiram dedicar-se à exegese do texto e publicaram as seguintes conclusões. Olha aí os exegetas. Nós não somos capazes de determinar se esse texto é um trecho de um romance ou de uma biografia histórica. É quase certo, entretanto, que foi produzido em um contexto religioso, como é evidente pelo uso das palavras tais como devotar, oferecer e caridade. De qualquer forma, esta passagem ilustra o poder do inglês do século XX, uma linguagem cheia de maravilhosas metáforas. O verbo embarcar traz à nossa mente um transatlântico navegando por um cruzeiro de aventura, enquanto que cultivar possivelmente nos alerta para os interesses botânicos de Merlin. Naqueles dias, os norte-americanos comparavam o tempo a um pássaro, provavelmente a águia que voa. O autor dessa peça, além disso, faz uso inteligente de associação de palavras. Por exemplo, o termo glamuroso é etimologicamente relacionado à gramática. Aí um conceito ele vai explicar, eu não coloquei tudo, tá? Não é legal isso que ele faz? Você vê que exegese não tem nada a ver com o texto. E aí o Moisés Silva fala, é isso que a gente faz com a Bíblia. A gente começa a elocubrar. Veja, vou voltar no texto. Cansada da sua imagem glamurosa, embarcou em um novo projeto. Não tem nada a ver com transatlântico, não tem nada a ver com navegação, né? O verbo também é usado para embarcação, mas aqui não. Embarcar no novo projeto, ela começou um novo projeto. Mas o exegeta lá, né? O verbo embarcar traz na nossa mente um transatlântico navegando por um cruzeiro de aventura. Aí depois, ó, enquanto que cultivar nos alerta para os interesses botânicos de Merlin. Só que não tem nada a ver, né? Ela deveria agora cultivar sua mente. Não tem nada a ver com botânica. Embora a palavra cultivar é usada na botânica. Mas aqui não. Aqui cultivar a sua mente, ela deveria desenvolver a sua mente, ela deveria melhorar, né? Então, o Moisés Silva fala o quê? Ó, nós somos capazes de pegar um texto antigo e começar a fazer essas análises etimológicas, gramaticais, né, supostamente exegéticas,
E nós estamos fazendo a mesma coisa que esses exegetas do ano 2000, qual que é o ano que ele coloca? 2790, estão fazendo com o texto. O texto é bem simples, o texto não tem nenhuma intenção de dar todos esses significados, mas o exegeta vai querer dar esses significados. E no fim das contas, que eu não estou falando, as pessoas gostam, né? Quando se dá esses significados mais glamurosos. Então, alguém perguntou dos dicionários que a gente tem, eu vou falar de 2 em português e 2 que temos aí em inglês. Nós temos o do Glenson Archer Jr., né? Junto com o Harris e o Altke, que se chama Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Geralmente o pessoal chama de DITAT, né? Abreviatura Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Ele tem quase 2.000 páginas e ele é bem útil, tá? Desde que eu falei para você, vai lá ler a introdução, as explicações das abreviaturas, ver como é que o dicionário funciona e você pode usar ele tranquilamente, tá? Mas lembrando que é só uma análise léxica, tá? Ele vai mostrar como é no ugarítico, como é no acadiano. Se tiver outras línguas siríaco, aramaico, ele vai mostrar também, tá? Então, você tem que saber gramática, porque ele não é um léxico analítico, ele só vai te mostrar o significado da raiz. Aí ele vai explicar também os graus verbais. No calo tem significado, no pielo tem significado, no nifalo, no rifilo, no rofalo, no paelo, assim por diante. Ele vai explicando. Só que ele não vai te explicar os conceitos gramaticais. Ele vai dizer que está no calo, no pielo, não vai explicar o que é um calo, o que é um pielo. Então, como eu falo para os alunos, para usar o dicionário, você tem que saber a parte gramatical. O dicionário não te ensina gramática. Ele subentende que você já sabe gramática. E não é uma exclusividade dos dicionários das línguas bíblicas. Se alguém quer estudar português e ele viu lá, eu fui à feira. Aí ele vai procurar fui no dicionário, ele não vai achar fui, né? Ele vai achar o verbo ser. Então ele tem que saber que gramaticalmente, para achar o significado, ou o verbo ir, né? No sentido de fui à feira, né? O verbo ir. Fui de ser também existe, né? Então você precisa saber a gramática para poder usar o dicionário em português. Você precisa saber gramática para poder usar o dicionário em hebraico, aramaico e grego também. Então essa aqui é a questão. Um pouco mais amplo do que esse primeiro, tem o novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. Eu acho que ele tem 6 volumes. É que eu tenho ele no Logos, né? O Logos Bible tem ele no Logos. Então ele, para você ver, esse aqui do Glenson é um volume grande. Mas esse é 6 volumes grandes. Tem de todo tamanho, de todo tipo, depende o valor que você tem. Se comprar fisicamente esse dicionário, deve estar mais de R$ 1.500. E tem um dicionário de domínios semânticos, tá? Que é esse aí do... Que tá, peraí, que eu... Acabou sumindo aqui o autor. Ele é chamado de DDL, tá? Do James Swanson. Vou colocar lá no... Vou colocar aqui no chat, ó, que não está aparecendo na imagem muito bem. Eu falei para vocês, de domínio semântico,
que ele vai procurar agrupar as palavras, ele está em ordem alfabética também, mas ele vai procurar agrupar as palavras e falar, essa palavra tem relação com aquela outra. Então, por exemplo, planta, campo, plantação, regar, colher, essas palavras estão num domínio semântico. O que é isso? Elas estão no mesmo campo de significado. Elas estão no mesmo, mesma área do significado. Isso evita você confundir, né? Por exemplo, evita confundir manga. A manga da camisa estaria no domínio semântico de roupa, vestimenta, né? De linho, de lã, de algodão. A manga de fruta estaria no domínio semântico de fruta, de colheita, de alimentação, entendeu? Então, evita que você misture os domínios semânticos das palavras. Esse não tem em português, só tem em português do grego, que é o do Loenida. Loenida. E o BDB, que é o mais famoso, Brown, Drive, Brings, eles são muitos e muitos volumes, hoje está tudo digital também no Logos, tá? Então, ele é muito bom, é o mais amplo que a gente tem sobre significados. Eu vou mostrar um problema grave que ele tem, que você tem que tomar cuidado, que é isso aqui. Quando o léxico é contaminado pelo liberalismo. Então, outra coisa que a gente tem que ter em mente, isso é um alerta também. Olha, os eruditos de hebraico, de grego, de aramaico, alguns são ortodoxos, né? Entendem a Bíblia como palavra inspirada, e outros são liberais, né? Não entendem que a Bíblia é palavra inspirada, eles acham que a Bíblia é um texto que foi se formando na história, que não tem nada a ver com uma revelação, né? Uma inspiração. E isso muda muito como eles vão analisar também as palavras, tá? Parece que não, mas muda. Então vamos ver um exemplo aqui. É tirado do BDB, tá? Do Brown, Drive, Brings. O Drive era liberal, o Brown também, o Brings também. Eles eram linguistas, mas eram liberais. Ele fala que a oferta pela culpa é desconhecida para JED. Quem que é o JED? É o jeovista, elohista e o deuteronomista. É aquela história das fontes documentais do Pentateuco. Depois entra lá no meu canal, tem acho que 6 ou 9 vídeos com o título Pregos no Caixão de Julius Van Hausen, ou Julius Van Hausen. É que eu analiso a teoria documentária, tá? Mas então, já veja, ele está dizendo que a palavra é Hashem, e que esta palavra era desconhecida para o jeovista, o elohista e o deuteronomista, ou seja, só era conhecida pelo documento sacerdotal. E da literatura hebraica mais antiga. Entretanto, os filisteus enviam um Hashem de ratos, de ouros e tumores. Está lá 1 Samuel, blá, blá, blá. E um Hashem de dinheiro foi dado ao sacerdote, segundo Reis 12, 17. Mas esses são inteiramente diferentes da oferta pela culpa de P. Então, P é o documento sacerdotal, tal de priest. O servo messiânico oferece a si mesmo como um Hashem, em compensação pelos pecados do povo, se interpondo por eles como seu substituto. Aí ele coloca que isso está traduzido incorretamente como oferta pelo pecado na AV e na RV em inglês lá, né? Ela veja mais em Roller, Teologia do Antigo Testamento,
Isso está, então, no A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, conhecido como Brown Drive Brings ou BDB. Então, qual que é o problema? Ao invés do cara fazer uma análise léxica, pegar o contexto das línguas semíticas, analisar de acordo com os paralelos que tem, por exemplo, no ugarítico, nesse caso, né, em outros paralelos, ele está inserindo uma teoria documentária em uma análise léxica, tá? Que eu coloquei aqui, que os autores induzem o significado da palavra com base em Wernhausen e não na análise da ocorrência. Eles utilizam a teologia do Antigo Testamento de Euler para explicar o significado da palavra e não o texto bíblico ou qualquer análise de línguas cognatas. Eles dão alguns exemplos só, mas não colocam. Lá nesses vídeos eu coloquei, inclusive, a análise das palavras, que no ugarítico a raiz é atam, é a mesma raiz, tá? Que o tav e o shim se confundem nas línguas semíticas. O que é tav no hebraico, no árabe é o sh, né, o sin, o shin, às vezes no siríaco, no aramaico também, mas é a mesma raiz. E já é atestada muito antes do chamado documento P que eles estão falando. Então, ele está induzindo o leitor a achar que esta palavra é exclusiva do documento P. E olha aqui que eu peguei, para você não duvidar. Quando você vai no dicionário, tá vendo lá em cima, av, né? Aí ele vai pegar avot, onde aparece, tal, as formas avotai, né? Os meus pais, ou avotai com outra vocalização ali, na pausa com camates, tal, vai avotei, os pais deles, né? Avotando vossos pais, e vai dar vários exemplos. E aí viu que está ali, ó, J-E-D, e que apareceu esse pop-up na frente, esse quadrinho, é que eu pus o mouse em cima do E, do D, né? E ele apareceu esse quadrinho, ó, Deuteronomist em Deuteronômio e em outros livros deuteronômicos, de autores deuteronomistas ou do redator. Que essa história é longa aqui, não é o momento para a gente falar, mas depois você assiste lá. Em outro momento de crítica textual a gente pode falar. O cara classifica as palavras como uma palavra jeovista, uma palavra elohista, uma palavra deuteronomista, uma palavra sacerdotal. Isso não tem nada a ver com linguística. Não tem nada a ver com um estudo linguístico de palavras. É uma teoria documentária que não se sustenta academicamente, mas que virou um padrão dentro dos estudos teológicos liberais e vai chegando mesmo no nosso meio, tá? Então, como é que a palavra avo, né? E aí ele vai dar um significado que aparece em J-E-D com outro significado, então, jeovista, elohista, deuteronomista. Grande invenção de fontes que não existem, né? Quando a gente fala teoria documentária sem documento, porque não tem documento nenhum. É a teoria das fontes que não tem fonte, que não tem nenhum manuscrito que dê evidência para fonte nenhuma. E não tem nenhum documento que evidencie fonte nenhuma. Então, a teoria das fontes sem fonte, a teoria documentária sem documento. Mas virou uma análise léxica e acabou entrando no BDB, tá? Então, tem que tomar cuidado nesse ponto aqui. E aqui, quando a gente vai... Aqui é um outro exemplo
é um outro tópico, tá? Quando a gente vai analisar palavras raras, essas palavras raras têm o nome de rapax legomena, a palavras de única ocorrência. Aqui, a análise tem que ser mais sofisticada. É aí que eu estou aproveitando para fazer a propaganda do meu livro. É que é a minha dissertação de pós-doutorado. Então, na minha dissertação de pós-doutorado, eu analisei todos os verbos aramaicos de única ocorrência na Bíblia. Então, qual é o problema? Se você tem uma única ocorrência desse verbo, você só tem um jeito, é analisar as línguas cognatas, tá? Isso que a gente chama de gramática histórica. Então, as línguas que são cognatas, ou línguas do mesmo ramo, né, das línguas semíticas. Porque aí você vai tentar ver qual é o significado mais próximo daquela palavra. Então, por exemplo, a raiz lá é o het, vav, tet, né, o hut, e lá no texto está yahitu, que é um rafel. No hebraico a gente fala rofal, no aramaico a gente fala rafel, tá? O imperfectível, que seria o iktol, terceiro masculino plural. Então, fazer reparar, ou eles fizeram com que se reparassem, ou eles causaram o reparo, né? No caso, o Rafel é igual o Rifil, na verdade, né? Então, o que tem que fazer? Como eu vou saber o significado dessa palavra? Eu tenho que ver as línguas cognatas. Então, no acadiano eu tenho rutu, costurar, no garítomo hat, reparar, consertar. O hebraico é o hut, que é igual ao aramaico. Aparece no Targum como hut também, ser costurado. No hebraico é um fio, está mesmo no mesmo domínio semântico, né, da costura. No siríaco você tem hot, costurar. No árabe, haid. Esse z é um pouco difícil pronunciar. Haid. Os árabes que me perdoem. A palavra ocorre uma única vez. Ela é chamada de rapax legomena, tá? E aí, se ela ocorre uma única vez no texto e não tem outro texto para comparar também, aí a gente vai para as línguas cognatas, tá? Então, encontrando dentro das línguas cognatas aquela raiz, fica mais fácil chegar próximo do que significaria essa palavra. Que é isso que está em negrito lá. Estão fazendo reparar. Cidade rebelde, malvada, eles edificaram. Os muros eles estão fazendo restaurar e as fundações eles estão fazendo reparar. Então a palavra tem a ver com reparo, com conserto. Está ligado lá à costura, mas no sentido de consertar uma roupa, né? Então a palavra em destaque está aí no texto de Esdras 4:12, no texto massorético. É preciso então ver todas essas raízes cognatas, tá? Para chegar perto do que seria o significado. E aí, para encerrar aqui, depois eu abro para vocês perguntarem, a análise léxica deve ser, então, responsável, acadêmica e o mais objetiva possível. Não adianta ficar tentando achar para ficar bonito na pregação, porque é interessante, ou porque tem um significado que parece mais místico, né? Isso aí não interessa, tem que ser responsável, acadêmico e objetivo. Então, muitas vezes, para querer mostrar o conhecimento, seminarista, pastor, até acadêmico, vão ficar citando análises equivocadas que comprometem a verdade das escrituras. E hoje é para ganhar like, para viralizar, né? O pessoal fica comentando as palavras aí, à torta e à direita. E o que eu falei, para eles comentarem é fácil, para a gente falar que está errado, o esforço é bem maior. E aí é um ponto interessante, já tem muito trabalho que já foi feito nessa área.
né? O dicionário do Glenson, que é ortodoxo, o dicionário lá, Novo Dicionário Internacional de Teologia, do Van Gemmerer, também é ortodoxo. Tem o BDB, usando com cuidado, dá para usar, já está feito muito do trabalho, né? Você não precisa ficar descobrindo muita coisa. Lógico, trabalho de doutorado e pós-doutorado a gente vai descobrir e vai publicar outras coisas, mas tem muito trabalho feito, tem muito trabalho sério já feito, é só saber consultar e prestar atenção na hora de consultar para chegar às conclusões. O que acontece é que vídeos, discussões no ambiente virtual acaba poluindo a exegese, né? E aí causa mais confusão e desconfiança na veracidade das escrituras. E nenhuma análise léxica ela deve ser feita, saiu errado, deve ser feita sem um conhecimento, no mínimo intermediário, das línguas originais. Se esquecer que esse tipo de análise não é toda exegese, né? Não pode se esquecer, na verdade, né? Que esse tipo de análise não é toda exegese, mas uma parte da exegese. Você achar que é toda exegese, aí é aquele erro de achar que a análise léxica resolve tudo, tá? Eu deixei a bibliografia para vocês, que algumas foram citadas aqui, outras são para você dar uma pesquisada, tá? Vai estar aí nos slides que eu mandei. Então, obrigado. Se tiver alguma pergunta ou alguma colocação, pode fazer, a gente abre aqui para perguntas. Fala, meu Alguém tem povo. alguma pergunta, pessoal? Pode falar. Deixa eu olhar os comentários aqui, professor. Da igreja daquela época. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Anciões, né? Quando as palavras ocorrem uma única vez, né, palavras raras, perdemos a referência de aplicação e corre-se o risco de não alcançar o significado original do escritor? Quando acontece, a gente vai nas línguas cognatas e chega bem perto do significado, né? Algumas palavras a gente não tem ideia do que significa. Aí nós podemos ir para as traduções antigas, a versão grega, né? Septuaginta, Vulgata. Tem traduções de línguas semíticas, por exemplo, o ge'ez, a língua etíope. Às vezes é muito difícil, tem que saber ge'ez lá, mas pode ser que lá no ge'ez tenha uma raiz, né? A língua árabe preservou muitas raízes arcaicas, mesmo sendo a língua moderna, ela tem uma estrutura muito arcaica e preservou muitas raízes arcaicas, porque ela pegou coisas do acadiano e do garítico e manteve, né? Mas tem ainda muitas palavras que a gente não sabe exatamente qual que é a tradução daquelas palavras, porque elas também acabaram se contaminando pela própria teologia. A teologia contamina muito o léxico, tá? Às vezes você não consegue se libertar da teologia, porque aquela palavra foi muito solidificada na teologia e depois a gente perde qual era realmente o significado. A própria palavra tzedakah, que parece uma palavra simples, justiça. O que significa? De kaiosine no grego. Está tão contaminada pela reforma, pelas visões teológicas, né, tanto calvinista como arminiana, você já perde o significado da palavra porque a teologia contaminou aquela palavra. A gente nem sabe mais o que significa exatamente, né? Então, o próprio judaísmo contamina as palavras, né? O judaísmo rabínico acabou dando um peso da sua própria interpretação ao texto, né? Os cristãos também têm a sua. Então, às vezes não é nem porque a palavra é rara,
às vezes porque ela é muito comum. Ela é muito comum, muito peso teológico, e a gente perde o significado. Muito bem, não sei se respondeu aí. Acho que sim. Tem uma outra pergunta aqui que foi feita pelo João Ribeiro, né? Na verificação dos Apax Legomena do Novo Testamento, o senhor falou sobre o estudo de línguas Tem alguém com indo-europeias. o microfone aberto aí, está dando um eco aqui, ó. Vamos lá. Na verificação dos Apax Legomena do Novo Testamento, o senhor falou sobre o estudo de línguas indo-europeias e o estudo do siríaco, aramaico e hebraico. Isso também seria relevante para isso? Não, as línguas indo-europeias para estudo grego, tá? O siríaco para estudo do hebraico, porque são ramos distintos. Então, quando a gente estuda o Novo Testamento e faz essa análise do indo-europeu, você vai pegar as línguas que estão próximas do grego ali. Primeiro, o proto-indo-europeu, que é uma reconstrução de uma protolíngua, e depois o indo-europeu. Aí no indo-europeu você vai ter hitita, persa, sânscrito, grego, latim, né? E os próprios ramificações dentro do próprio grego, né? Que são os dialetos, o jônico, eólico, o lésbio, o nome é estranho, mas existe o mesmo dialeto, lésbio, tessalônico. Então, aqueles ramos do indo-europeu para estudar o grego do Novo Testamento, só que com aquele cuidado, sem estudo histórico, tá? No caso do hebraico, a gente vai para as línguas semíticas e para as mais próximas do hebraico, que é o cananeu, que é o acadiano, o garítico, né? Mas depois, às vezes, não dá, precisa sair para outros ramos dentro do semítico. Aí você tem que ir para o babilônico, né? Para o próprio árabe, né? Você vai para onde for necessário, porque às vezes a palavra é tão rara, tão rara, tão rara que só sobrou em alguns ramos só. Aí fica mais difícil definir. Muito bem. Então, É isso, ó, pessoal. o grego no indo-europeu e o hebraico no semítico, né? É que o semítico, eu falei para vocês, a gente chama de semítico, camito-semítico ou afrasiático. Então tem uma briga na academia para a nomenclatura do semítico. Se normalizou chamar de estudos de línguas semíticas, mas você pode ouvir alguém chamar de camito-semítica ou de afrasiático. Chega, já está Ok. É isso, meu professor. Somente isso. teve a imposição de mãos. Muito bem, então. Até mais. Deixa eu só pausar a gravação aqui. Só um Daqui 15 minutinho. dias a gente se encontra aí. Deixa eu só pausar a gravação.